seguindo aqui a ordem do folder, chamar primeiramente o professor Leonardo, que ele é doutor em Sociologia pela Universidade Federal do Ceará, professor adjunto do Departamento de Ciências Sociais e do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da UFC, professor dos cursos de especialização em Cidadania, Direitos Humanos e Segurança Pública e em Policiamento Comunitário, UFC, pesquisador do Laboratório de Estudos da Violência, do Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia, INCT, e do Conselho Latino-Americano de Ciências Sociais, CLAT. Tem experiência em Sociologia e Antropologia, com ênfase em Sociologia da Violência e dos Conflitos Sociais e na produção do conhecimento etnográfico sobre jovens em meio urbano. Bom dia a todos e a todas. No momento eu estou desenvolvendo uma pesquisa que se intitula As Vítimas e Seus Matadores, uma análise etnográfica das práticas de extermínio de meninos e rapazes na Grande Fortaleza. E a minha fala hoje será uma fala menos teórica. Vou fazer um relato etnográfico de um caso específico do meu trabalho de campo que venho realizando nos últimos 3 anos em comunidades da cidade de Fortaleza. Ele passou correndo como um louco, a pistola no cós da bermuda. Saiu de um beco da favela e subiu pelas pedras do paredão. Vinha fugindo de uma terrível perseguição que já durava 3 dias. Os parentes do jovem que ele havia matado a tiros durante uma cobrança de dívida de drogas estavam armados até os dentes, querendo fuzilá-lo. Os policiais militares estavam acompanhando de longe, omissos, sem se envolver diretamente, com exceção do policial que era irmão do jovem assassinado e que estava injuriado e tinha jurado se vingar de Marco Antônio. Havia rumores de que um matador da PM tinha sido convocado para derrubá-lo. Naquele dia, ele não baixou os olhos quando me fitou, como fizeram quando nos conhecemos. Olhou no olho e me cumprimentou, acenando com a cabeça. Estava eufórico, adrenalina a mil, muito pó na cabeça para aguentar 3 noites viradas sem dormir. Quando Marco Antônio era adolescente, ele já fazia parte de uma das gangues de jovens da favela. Realizava assaltos e também ele traficava drogas para sobreviver. Um dia, seu padrasto espancou mais uma vez sua mãe e ele ficou possesso, não aguentou e tirou a vida do companheiro da mãe. Os policiais militares não gostavam dele, pois já havia trocado tiros com a polícia, e por causa de Elmir, comparsa dele, que era um temido matador de policiais. Quando foi preso, Marco Antônio apanhou muito, apanhou por si e pelo parceiro. 2 semanas antes de sair da cadeia, os 3 anos de detenção que pegou pelo assassinato do padrasto, ele ficou sabendo que eu queria conversar com ele novamente. Quando ele saiu, me procurou no barraco onde eu estava e trocamos as primeiras conversas, mas durou muito pouco. Logo ele cometeu um novo assassinato e não pudemos mais conversar, pois a proximidade com ele tornou-se perigosa demais. Uma comissão de amigos dele, foi tentar demovê-lo da guerra em que se metera. A comissão voltou pessimista, concluíram que não havia mais o que fazer. Antes disso, eu já havia proposto que ele saísse do crime, e que se juntasse às atividades culturais de uma rede de projetos sociais do bairro. Ele gostou da ideia, mas no meio do caminho tinha a polícia. Um dia, estava lanchando na bodega da favela, quando passaram 2 policiais que o reconheceram de outros tempos, dos tempos dos assaltos e das trocas de tiro com a polícia. Os policiais resolveram então dar as boas-vindas para Marco Antônio, deram-lhe uma surra para comemorar que o vagabundo estava de novo em liberdade e nas áreas. No mesmo dia, Marco Antônio parece que esqueceu por completo a opção que tinha sido conversada, procurou um traficante local, velho conhecido, parceiro, e ofereceu seus serviços.
O traficante o contratou como cobrador de dívidas. Armado com uma pistola de uso exclusivo das Forças Armadas, Marco Antônio foi cumprir sua primeira missão de cobrança. Deu tudo errado. O jovem a ser cobrado não gostou da abordagem. Discutiram no beco da favela e Marco Antônio o alvejou com vários tiros, matando-o a queima-roupa. Enquanto Marco Antônio me cumprimentava, ele no meio da rua, eu no primeiro andar do barraco, onde estava conversando com uma turma de jovens, fiquei receoso que houvesse mais um tiroteio e me deitei no chão do barraco. Os jovens que estavam comigo discretamente fizeram o mesmo, principalmente quando percebemos a aproximação da viatura do Honda do quarteirão. A mesma equipe que havia torturado com açoites de fio de eletricidade o Raimundo para que ele confessasse um assalto fazia algumas semanas. Pensei comigo mesmo que a situação ia ficar complicada, o tiroteio se aproximava. Marco Antônio não arredou o pé da pequena calçada de onde me cumprimentava, que estava em franca atitude de desrespeito e de confronto com os policiais militares. Para a surpresa geral, os policiais militares do Honda não fizeram a abordagem. Marco Antônio mostrou a pistola na cintura para os policiais e eles passaram em frente. Foram chamar reforços. Os novatos do Honda ficaram visivelmente com receio e com medo do confronto. Agiram com prudência também, pois um tiroteio na estreita rua ia colocar em risco muitos moradores, pois eram 3 horas da tarde de domingo. O grupo de extermínio, montado para apagar Marco Antônio, estava à espreita, procurando em todos os becos pelo seu paradeiro. Mas Marco Antônio, que nasceu e se criou na favela como bicho solto, sabia se movimentar muito bem. Ele conhecia o labirinto de becos como a palma de sua mão. Uma mobilização maior de policiais com outras equipes, com Raio e Cotan, fizeram o cerco ao Marco Antônio e deram apoio para a equipe do Honda prendê-lo sem tiroteio. O medo e a prudência juntos garantiram a prisão sem mortes. Todavia, o advogado traficante conseguiu soltar Marco Antônio no dia seguinte com muita rapidez. A pistola tinha sido apreendida, mas Marco Antônio pegou outra, também de uso exclusivo das Forças Armadas, e voltou para a posição de caça ou caçador. Aquela movimentação estava deixando todo mundo cansado. Para os moradores, ficar observando e participando da movimentação do iminente extermínio era muito estressante, cena várias vezes repetida. Os moradores estavam cansados disso. Um tiroteio poderia ocorrer a qualquer hora e uma bala perdida acabar ferindo ou matando quem não tem nada a ver com a história, como sempre acontece há anos, como eles falam. Muitos jovens estavam manifestando a ansiedade que houvesse logo um desfecho. Um primo de Marco Antônio me revelou que a família já tinha perdido as esperanças e que queriam que tudo terminasse logo, ou seja, já davam como certa a morte de Marco Antônio, antes mesmo de sua morte efetiva. Ele era um morto-vivo, era o que todo mundo dizia. Ele sabia e agia com total liberdade. Nunca vi um sujeito tão livre como ele pouco antes de morrer. Parecia sorrir da própria morte, não pertencia mais a este mundo. Com poucos dias, o primo dele me telefona para avisar. Derrubaram Marco Antônio com 11 tiros. Ele tinha 20 anos de idade. O velório foi pungente. Outros velórios estavam sendo socialmente preparados. Enquanto isso, a família de José, 17 anos, já estava sob luto cerrado, após seu fuzilamento com 2 tiros. José foi morto na casa de um primo que pertencia à gangue do Beco. Os assassinos foram jovens membros da gangue rival do Ponto, que, aproveitando-se de uma falha na segurança da gangue, invadiram a área do grupo inimigo. As famílias de José e de Marco Antônio moravam vizinhas. Enlutaram-se juntas com dezenas de outras famílias vizinhas que perderam jovens numa guerra implacável e de ações fulminantes. Os inimigos da gangue do Ponto haviam planejado a noite inteira a tática da invasão, conheciam a área da gangue do Beco tão bem como sua própria. Os jovens armados do Beco não conseguiram perceber a aproximação da cavalaria do inimigo, deslocando-se em bicicletas e fortemente armados. Nem os jovens que vigiam das esquinas das entradas dos becos, nem os jovens sobre os telhados das casas foram capazes de perceber e dar o alerta de perigo anunciando o início da invasão. Pouco antes do tiroteio, tínhamos sido revistados por uma viatura da PM, o soldado de sempre, trabalhando sob efeito de cocaína, cheirando sem parar nas bocas da favela, se arruinando e arruinando os jovens com quem implica pessoalmente, tentou agir com truculência, como de praxe. Precisei intervir, me identificando como educador social e professor da universidade, que era o meu escudo, né? O sargento, mais esperto, deu ordem para nos deixar seguir. Enquanto isso, de um lado e de outro, avistamos grupos de jovens armados a poucos metros. Os policiais pareciam não ver ninguém, ou então estavam facilitando a invasão.
pois há motivos de ordem pessoal e também comercial conectados no processo de dar proteção para uns enquanto se impõe punições a outros que se rebelaram contra a ordem do dia, das extorsões, das negociadas, dos acertos, das armas e das drogas. Há poucos dias, 2 policiais tinham estado na casa de Lenildo, assaltante e traficante local, para extorquir dinheiro. Ele ainda não tinha chegado dos assaltos que estavam praticando. Por aqueles dias, tinha levado uma surra violenta da polícia por ter sido preso em um dos assaltos. Mas os policiais apenas deram uma surra e relaxaram a prisão em troca de mais dinheiro. O problema é que Lenildo tinha decidido viver só de assaltos, queria abandonar a atividade do tráfico. Mas para os policiais isso não era interessante. O assalto por si só não renderia a mesma renda complementar do acerto. A mãe de Lenildo brigou no meio da rua com os policiais e afirmou em alto e bom tom para todos os transeuntes da favela ouvirem que os policiais tinham iniciado aquela perseguição cruel ao seu filho, porque ele não estava mais rendendo dinheiro com as propinas que pagava para os policiais deixarem a comercialização da droga acontecer. O policial virou a mão na cara da mulher, o que causou revolta na favela. Não era a primeira vez que os policiais batiam na cara das mães de jovens envolvidos. Em um caso anterior, o jovem se vingou do tapa na cara da mãe dele, matando o policial. Foi uma questão de honra. Quando Lenildo chegou, os policiais descarregaram toda a ira em cima dele. Ele apanhou pela segunda vez. Estava todo machucado da pisa que tinha levado por causa do assalto. Agora apanhava para voltar a ser traficante. A surra foi para voltar a ser traficante. Afinal, questionavam os caras, os canas, como e de onde ele ia tirar dinheiro para pagar pela vida dele? Lenildo voltou então a traficar, não tinha outra escolha. Enquanto isso, Eduardo passou na casa de Marcelo para alugar uma pistola para fazer uns assaltos. Estava precisando de dinheiro para as roupas do final do ano. Eduardo, depois de pegar as armas numa sacola de supermercado, deixou que elas caíssem de sua mão enquanto pedalava de bike para o seu barraco. O desastre ganhou a reprovação dos moradores da rua. Afinal, a arma podia ter disparado e atingido uma criança. Em último caso, os moradores poderiam recorrer ao policial com quem Eduardo faz acerto para que ele fosse repreendido pela displicência de ter derrubado a arma em público. Aos poucos, eu ia compreendendo que quem trafica e assalta é quem a polícia deixa traficar, assaltar e também matar na favela. Havia um complexo jogo que envolvia a tomada de partido dos policiais nas definições de relações de poder e de violência na favela. Para a polícia, bandido bom é bandido bom, é inimigo. Mas bandido bom mesmo é bom pagador. É o bandido domesticado. É quem reconhece o patrão, o fornecedor da droga e da arma, a autoridade do Estado e respeita a farda e o distintivo. Ou seja, sabe como funciona a empresa e o seu dispositivo ilegal dos negócios elevados pelos braços da lei. Obviamente, não se pode generalizar. Não são todos os policiais que são sócios das empresas. A maioria dos policiais, com uma ou outra exceção, é composta por homens honestos, endurecidos pela atividade de prender, bater e, vez ou outra, matar vagabundo de favela. E quase todos espancam vagabundos, isso é fato. Mas a observação não permite afirmar que todos estejam consorciados com os mercados ilegais. São apenas alguns segmentos. Os policiais honestos e violentos costumam dizer que os poucos policiais criminosos, agressão física, tortura, extermínio e vagabundo não é considerado crime entre policiais nem entre moradores de favela. Estrago com a imagem deles e da sua corporação. O que eles nunca me responderam a contento é como eles aceitam, por omissão, a atuação dessa minoria. Eles sabem, mas não querem se meter para não iniciar uma guerra com colegas criminosos de farda. Os policiais têm medo de policiais. Entre eles, cruzeta é bala. Colega que atrapalha, vira inimigo, pode entrar para o rol dos vagabundos condenado a morrer. No Ceará, os policiais vivem se matando entre si. De tempos em tempos, sai alguma coisa nos jornais para comprovar publicamente a realidade do submundo policial em conflito de guerra. As denúncias de tortura, de grupos de extermínio e de queimas de arquivo envolvendo grupos de policiais inimigos entre si povoam a imprensa local. Deixou de ser segredo. Mas voltando ao dia da invasão que matou José, pode-se dizer que o fator surpresa e a audácia guerreira dos invasores se sobrepuseram ao esquema cotidiano de defesa. As armas novas, recém-adquiridas com os fornecedores policiais, os traficantes das bocas de tráfico, também. Isso contava como um ponto importante para a imagem de supremacia dos inimigos. Armas novas e potentes. Ponto 40, 765. Escopeta. Fuzil.
Por outro lado, os embates que se seguiram, envolvendo desigualdade de poder de fogo, com jovens armados com armas artesanais ou antigas, assassinando jovens fortemente armados com pistolas modernas ou novas. Entrou para o rol das narrativas heróicas das facções. Era Davi contra Golias, como foi o caso do Fininho, que sustentou um tiroteio a noite inteira contra 4 jovens armados de pistola, usando sua infalível arma de cabo de vassoura com um cano com uma ponta de prego que acionava um tiro, usando balas de revólver 38 que só podia dar um tiro por vez. E mesmo assim, manteve os inimigos afastados, pois ele era muito bom de pontaria. Postava-se no meio da rua sem medo dos tiros adversários e mirava, esperando que uma ponta de cabeça aparecesse para ele derrubar. O Fininho só se escondeu nos becos perto de sua casa quando levou um tiro no saco de raspão, mas não morreu, ficou apenas sexualmente prejudicado, para seu desespero. Aliás, um dos motivos da briga era que a ex-namorada de Fininho o tinha abandonado para ficar com um bandido. Desonrado, ele decidiu se tornar bandido também para reconquistar sua mulher. Tinha primeiro que matar o rival. A mulher, sendo disputada pelos dois, alimentava a briga, ficando hora com um, hora com o outro. Fazia ciúmes do jeito que podia. Uma semana transava com um, ou na outra transava com o outro, e assim a guerra ia se misturando com sexo e também com religião. Enquanto acompanhava os homicídios rituais de Marco Antônio e José, percebia que as imagens religiosas estavam coladas nas imagens de masculinidade que circulavam formando o imaginário do jovem armado guerreiro. Os jovens se concebiam como cabras machos, disputando as preferências das mulheres e também como preferidos e protegidos por Deus, disputando a preferência do povo eleito. Os jovens guerreiros afirmavam assim a crença de que a força do guerreiro não estava no poderio técnico da ferramenta da morte, mas na energia própria de valentia, de coragem, de intrepidez, de inteligência do guerreiro audacioso e na sorte e na proteção divina. Invadir o território do inimigo em desvantagem numérica e bélica, por exemplo, tornou-se um dos atos mais significativos de valorização da honra pessoal e da fama de jovens de gangues. A crença na magia de proteção pessoal dos guerreiros, tanto dos jovens armados evangélicos, como dos jovens armados da Umbanda, como dos jovens armados católicos, ou simplesmente dos que se dizem protegidos por Deus, aumentava cada feito de invasão e assassinatos bem-sucedidos. Os discursos religiosos sempre acompanhavam as guerras dos jovens em suas lutas por supremacia sobre os outros jovens. Os traficantes e assaltantes de Deus, evangélicos, e os traficantes e assaltantes reputados como ligados à feitiçaria da Umbanda, da Macumba, e os traficantes católicos faziam acompanhar suas lutas armadas por mercados ilegais, pela preferência sexual das mulheres em consideração dos outros homens. As lutas religiosas pelo domínio das almas na favela está em jogo também nas lutas do tráfico. Assalto e tráfico não eram assuntos para ateus ou pessoas não tementes a Deus, muito pelo contrário. Quanto mais perigoso, mais demonstrações religiosas. Havia conflitos de espiritualidade agregados aos conflitos guerreiros. Ao longo do ano, os jovens envolvidos no crime, nas mortes, nos assaltos, nas redes, nas tretas de gangues e no tráfico de drogas buscavam os templos católicos, evangélicos, bandistas, para se fortalecerem espiritualmente em suas sagas desafortunadas e desgraçadas, para se redimirem, para se fortalecerem como pessoas. As pragas, os trabalhos, as magias, a guerra pelos bens de salvação se misturam com as guerras por dinheiro, drogas e mulheres. Religião e crime mantêm laços estreitos na vida social da favela. Templos podem ser financiados por traficantes e assaltantes famosos. Pastores, traficantes, sequestradores, macumbeiros, pistoleiros católicos fazem parte do dia a dia da pesquisa de campo. Oradores e fiéis comentam a boca miúda, mas há uma aceitação ampla dessa ligação. Por medo, o silêncio e as atitudes de quem não aceita são reprovadas quando falam dessa aproximação. Desculpe. Obrigado. Estou falando muito rápido. Vou tentar falar mais. Os grupos de fofoca da comunidade faziam rodar as informações sobre quais igrejas, templos e terreiros tinham mais bandidos em suas fileiras. Algumas falas de fiéis valorizavam a presença de bandidos ou ex-bandidos como recurso para o poder da igreja. Falam disso nas rodas de conversa informais, pois os investimentos dos bandidos ou ex-bandidos convertidos não são tão recusáveis e condenáveis na vida da miséria e da pobreza. É uma metonímia da vida social brasileira.
Andar, conversar, conviver e se aproximar e frequentar a casa de um envolvido, de um jovem armado, é um modo de se tornar envolvido também, né? A contaminação, devia envolvido, seja parente, amigo ou colega. José pagou caro pela ousadia de querer andar com seres condenados, e não foi por falta de avisos de amigos, colegas e parentes. A comunidade o avisou diversas vezes sobre o risco que corria. Ele ignorou. Há uma sedução também, né, em andar com os jovens armados. Há um devir perigo aí. As famílias da comunidade conhecem detalhes desses códigos de luta dos envolvidos, os sinais que fazem alguém ser reconhecido como envolvido. Afinal, é quase certo ter um membro da família que é envolvido, ex-envolvido, ou que foi morto por envolvidos nas tretas, sejam tretas pessoais, sejam tretas coletivas. Essa guerra que eu estou narrando, ela durou vários meses. Eu acompanhei durante 2 anos o desenrolar dessa guerra, no meu trabalho de campo. Permaneço em campo, né, já há 3 anos, fazendo meu trabalho de campo, em comunidade local aqui da cidade. E eu finalizaria a minha intervenção falando que é preciso problematizar a concepção simbólica de relação social que está em jogo na construção desse universo social específico, mas que envolve também a nossa própria concepção sociológica, analítica, de relação social, uma vez que nós tendemos sempre a pensar a relação social como uma relação social de integração, envolvendo socialização, envolvendo sociabilidade. E aí a minha problematização vai um pouco no sentido de explorar as formas da socialidade dos jovens armados, e aí trabalhando com esse conceito da forma de socialidade, muito colado aí nas leituras da Stratner, do Roy Wagner, e também dialogando com a etnologia indígena, porque na minha tese, apesar de ser uma tese de antropologia urbana, o meu diálogo foi com as etnografias de etnologia indígena, como por exemplo a etnografia sobre os Paracanã, do professor Carlos Fausto, Inimigos Fiéis, onde ele discute modelos centrípetos e centrífugos da socialidade guerreira Paracanã. E aí foi a partir daí que eu me inspirei, e também do Viveiros de Castro, né? A discussão sobre o plano da imanência e da construção das dinâmicas identitárias do inimigo e da alteridade guerreira. Muito bem, obrigado.